Boa tarde a todos, estamos ao vivo aqui hoje com uma edição especial, uma entrevista exclusiva com o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior. Ele vai falar sobre tudo, né? Geraldo já conhece o formato do BNews aqui, então a gente não alivia mesmo, e ele vai rebater aí todas as polêmicas e todas as articulações, né, que envolveram a escolha dele para ser o pré-candidato a prefeito de Salvador, né? Me acompanhando aqui na entrevista, estou aqui com o meu querido Edivaldo Salles. Ed, muito boa tarde. Muito boa tarde, Brinco. Boa tarde especial para você que está acompanhando aqui mais uma edição do Radar BNews. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando para você já deixar aí o seu like, o seu comentário, já compartilhar aqui também esse vídeo, né, essa entrevista muito bacana que vai acontecer aqui. Já compartilha nos grupos de família, com seus amigos, chama todo mundo para conferir mais uma edição do Radar BNews, porque a edição de hoje promete. Henrique Brinco. Perfeito. Para você que está chegando agora, né, acompanha aí as nossas redes sociais, curta, compartilhe, e as repercussões dessa entrevista você vê lá na editoria de política do bnews.com.br, né, tá? Geraldo Júnior é advogado, né, pós-graduado em processo civil, e entre os anos de 93 e 2000 atuou na Prefeitura de Salvador, nas gestões de Lídice da Mata e Antônio Embaçaí. Você pode me corrigir, tá, se estiver errado. Em 2018 disputou a prefeitura, a primeira eleição concorrendo ao cargo de vereador, né, de Salvador, e ficou como suplente. Isso. Em 2011 assumiu o cargo. Geraldo foi reeleito para mais 3 mandatos de vereador em 2012, 2016 e 2020. Em 2017, na gestão do então prefeito ACM Neto, ele assumiu a Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer. Também foi um cargo que ele ficou até de 2018, quando retornou à Câmara de Salvador para disputar e vencer a presidência. Ganhou aí 3 mandatos, o terceiro acabou, né, desistindo para ser candidato a vice aqui na Bahia, tá? Geraldo, muito boa tarde, bem-vindo. Essa entrevista, aliás, já estava há muito tempo, né, aqui no nosso radar, né? Muito boa tarde, Geraldo. Muito boa tarde, Henrique Brinco, ao Ed, um abraço muito especial. Ali o Baté na técnica e no áudio. Agradecer a direção desta casa, agradecer a oportunidade de mais uma vez nos receber. Essa é a nossa história profissional, a nossa história política. Nós estabelecemos 4 mandatos aqui na cidade do Salvador, o 4º mandato interrompido em função da vitória nas últimas eleições, do sucesso das eleições, onde o governador Jerônimo Rodrigues e eu ao lado dele ganhamos as eleições. Foram 2 vezes presidente da Câmara Municipal. A minha primeira eleição, você já deixou aí claro, eu fiquei na suplência, assumi o mandato faltando apenas 16 meses, um pouco mais do que 16 meses, quase 17 meses, para finalizar o mandato, aquela legislatura. Fui um dos líderes do governo, ao lado do vereador Telcena, e saí de uma votação de um pouco mais de 4.000 votos, e tive 11.264 votos na cidade do Salvador. Em 2022, nós estabelecemos uma nova eleição na Câmara Municipal. Dos 43 votos, nós tivemos 36 votos ao meu favor e fizemos o que estabelecia o regimento, uma votação individualizada das vagas da mesa diretora. Em função da minha assunção ao cargo de vice-governador, renunciei ao mandato de vereador na cidade do Salvador e, em função da norma regimental, assumiu o primeiro vice-presidente eleito, porque houve uma chancela, apesar de 9 mandados de segurança impetrados contra aquela eleição e uma DPF no Supremo Tribunal Federal, onde ao final fomos vencedores, e daquela decisão gerou um acórdão, uma decisão nacional que teve um reflexo nas câmaras municipais. Como tem a jurisprudência, e aí a gente vai falar um pouquinho assim, só para que as pessoas entendam, uma decisão de um juiz vira uma jurisprudência, a decisão de um tribunal, de uma corte, vira um acórdão. E essa decisão, em relação aqui às eleições, a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, foi uma decisão que foi pacificada no Supremo Tribunal Federal, e a gente está aqui. Estou aqui, Henrique, à sua disposição, de Ed, para responder aí os questionamentos. Perfeito. Vamos resgatar, né, Ed? Aí a sua escolha
para ser o candidato em Salvador? Porque foi um tema bastante debatido na imprensa, houve muita especulação, teve gente que não gostou da sua escolha, teve Abra gente que só um gostou. parênteses, tem gente que não gostou, não, teve muita gente que não gostou, né? Pois é. Muita É isso que gente eu queria não saber, gostou. como é que foi esse imbróglio todo, né? E como é que chegamos ao seu nome para ser pré-candidato à Prefeitura de Salvador? Ed, eu tenho hoje 54 anos de idade, possivelmente aqui no estúdio, talvez de uma cabeça mais jovem, talvez, mas de uma experiência e pela faixa etária mais avançada. Foi a decisão mais difícil de toda a minha vida, a decisão mais polêmica, mas ao mesmo tempo a decisão, Ed, mais acertada que eu já tive na minha vida política. Tomei essa decisão de ordem institucional, uma decisão política, não foi decisão nem pessoal, nem personalíssima. Foi uma decisão para um projeto e em favor de um projeto político. Esse projeto foi exitoso, poderia não ter sido. E me perguntaram numa rádio essa semana, na verdade na semana passada, se eu tenho mágoas e ressentimentos. Não, meu coração, eu peço todos os dias a Deus para aqueles que praticam injustiça e ingratidão comigo, eles sejam perdoados e a lei da vida dê a eles o poder da retratação, da reconsideração, de repensar a vida. A Câmara Municipal, ela sempre foi uma escola de vida para o político baiano e o político soteropolitano. Quando eu tomei essa decisão, eu imaginei que, ou antes mesmo dessa decisão, que eu era um cara cercado de muitos amigos. Isso serve por experiência, quem está me assistindo ou quem está me ouvindo. Imaginei que era cercado de muitos amigos. Naquela oportunidade, quando eu tomei a decisão, eu tive dificuldade de contar na palma das duas mãos os amigos verdadeiros que ficaram ao meu lado. Fica aí um ensinamento de vida, seja na pessoal, na profissional ou na política. A gente não se vincula às pessoas pelas suas decisões. Nós devemos nos vincular às pessoas pelaquilo que somos e aquilo que construímos. A sua decisão do segmento que você toma na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida profissional ou política, é algo que está distrito a você. A minha relação e o meu respeito a você está distrito pelas ações, gestos e atos que a gente estabeleceu pela própria vida. Então, foi um momento muito difícil, foi um momento de muita descoberta, foi um momento... E aí me disseram assim, você perdeu os amigos? Não, eu perdi a relação com pseudo-amigos. E aí me perguntaram, eu participei na semana passada de um podcast que é o pod do PT, do 13. E o que você trouxe de bom nesta vida? Foi a construção de novos e verdadeiros amigos. Você desprezou aqueles que imaginavam você ser amigos? Não. Eu apenas vi que não eram meus amigos de verdade. Eram amigos ou do poder, ou da minha condição, ou de onde eu estava. Porque imaginavam eles que a decisão que tinha tomado seria uma decisão suicida. E foi uma decisão para a Bahia, pela minha cidade, por Salvador. E hoje a história mostra que foi a decisão mais acertada que tive, porque hoje sou um homem muito melhor do que era no passado, repensei os meus valores, eu remodelei, a expressão é essa, eu remodelei a minha vida, Ed, você que é mais jovem do que eu remodelei a minha vida pessoal, eu remodelei a minha vida profissional, que não milito mais na advocacia, mas tem um reflexo da vida da advocacia, e remodelei a vida política, como pensar a política, como enxergar as pessoas, como ver as pessoas. Isso na atuação enquanto vice-governador, isso em função de ter sido eleito como vice-governador, mas acima de tudo no mandato que Deus e 15 milhões, ou um pouco mais de 15 milhões, hoje nos confia. Confia a mim e confia no governador Jerônimo Rodrigues. Então, é um sinônimo isso de maturidade pessoal, de maturidade política. A maturidade política, ela é fundamental dentro de um processo. Um dia me perguntaram que além de se permaneciam as mágoas e os ressentimentos, as dores que sofri enquanto daquela decisão, se isso deveria permanecer como algo em minha vida. Não.
Um dia me perguntaram, mas um vereador ligado ao prefeito disse e afirmou da seguinte ordem, que o senhor precisaria repensar aquilo que o senhor está dizendo. Eu disse a ele, eu desejo a ele boa sorte. Eu acho que foi do Benício que fez esse questionamento. Deve estar aí. Com certeza. Deve estar aí. E eu disse a ele assim, ó, eu só tenho a desejar a ele toda a boa sorte do mundo. Só tenho a desejar que ele tenha sucesso. Só tenho a desejar que o bairro dele é Castelo Branco, que ele consiga a reeleição. Apesar de estar vendo que existem muitas lideranças novas, inclusive do nosso grupo político, que estão fazendo a militância em Castelo Branco e região. Mas eu torço pela relação que tenho, que nossos pais tiveram, que esse vereador obtenha total êxito nas eleições, nas próximas eleições, renove o seu mandato. Eu falo aqui, porque quem me conhece sabe que eu não sou de minhas palavras, eu falo do vereador Kiki Bispo. Eu tenho certeza que naquela oportunidade o repórter, o jornalista, entendeu de forma equivocada o que quis dizer o vereador Kiki Bispo. Porque mantenho por ele total respeitabilidade, porque nunca me faltou enquanto vereador. Deve ter recebido uma missão de estabelecer uma crítica para mim. E a maturidade política faz hoje você enxergar isso. Talvez lá atrás, quando tomei a decisão, entrasse num embate político de replicar o que ele quis dizer, mas não. Eu desejo a ele, vereador Kiki Bispo, boa sorte, que renove o seu mandato, que consiga defender e continuar defendendo aqueles eleitores que confiaram nele a renovação da sua história em Salvador. Você fala muito em forças ocultas, né? Sempre falou muito de forças ocultas, inclusive enquanto estava na presidência da mesa diretora, né, da Câmara de Salvador. A gente sabe que muitas das forças ocultas orbitavam, né, e orbitam até hoje, né, o ex-prefeito ACM Neto. Eu queria saber, né, como é que foi esse rompimento seu com o grupo de ACM Neto, né? Isso aí já foi debatido muito na campanha, mas porque você é uma figura que conhece o seu adversário, né, Bruno Reis, você, né, e o que você pode trazer dessa experiência para sua campanha em Salvador, né? O que você faria diferente, né? O que você discordava daquele grupo enquanto a ACM Neto, né, e Bruno Reis estavam, né, na prefeitura, e você quer fazer diferente na prefeitura de Salvador, caso você seja eleito? Primeiro que essas forças não são mais ocultas. Você vê que a minha linha do discurso tem sido direcionada de uma outra sorte. Eles não são mais ocultos. Eles já se revelaram. Naquela oportunidade eles não o faziam em função de um poder que tinha na Câmara Municipal de Salvador. E o interesse... Mas você hoje não é vice-governador? Sim, eu sou vice-governador numa esfera estadual que tem um reflexo nos 417 municípios, inclusive um forte reflexo. E o governador Jerônimo Rodrigues é o responsável por isso, porque me dá autonomia e independência de governo e de gestão aqui na capital. O que o senador Jacques Wagner, isso é meio que metafórico, mas as pessoas que estão ouvindo e me assistindo, eles vão entender. Sim. O senador Jacques Wagner me ensinou algo que eu tenho levado para a minha vida. Geraldinho, só olhe para o retrovisor da história, daquilo que possa trazer algo de positivo e de benéfico na sua vida, como história, como aprendizado. E aquilo que vivi lá atrás, eu não desejo a ninguém no mundo político que possa viver. Você pode ver, isso é polêmico, eu sei que tem alguns jornalistas que gostam de aspa e você é um deles. Sim. A experiência vivida por grandes interlocutores da política que passaram nesse grupo político foram a ingratidão, o esquecimento, o isolamento. Eu citaria aqui para você grandes políticos que fizeram história na Bahia, mesmo em grupos políticos diversos. Antes que alguém diga, mas você conhece os valores, as pessoas têm os seus valores e têm os seus defeitos. Essas pessoas levaram ao esquecimento. E eu tive um grupo político liderado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador do estado, liderado pelo senador Jacques Wagner, liderado hoje pelo nosso governador, que é o nosso líder político no estado, Jerônimo Rodrigues, pelo senador Otto Alencar, pelo senador Ângelo Coronel, por lideranças estaduais e municipais que me acolheram, brinco. Nesse grupo político, eu estava numa bolha política. Eu imaginava que em 4 anos, Ed, que em 4 mandatos como vereador de Salvador, 2 mandatos, meu pai como vereador de Salvador, de 92 a 96, de 96 a 2000, que eu conhecia a política. Mas eu vi que
a dimensão e a possibilidade que esse grupo político me permitiu ter, eu dimensionei a vida, reitero, pessoal, familiar, profissional e política de uma outra sorte, de uma outra visão. Então, esse aprendizado, que imaginava ser um aprendizado da convivência desse grupo político, o que quero é esquecer da minha vida pessoal e da minha vida política. Edivaldo Salles. Perfeito. O senhor traçou aí um pouco, relembrou, na verdade, um pouco aí do seu começo, né, da sua mudança, né, para se tornar aí vice-governador do estado. Agora eu quero resgatar algo que é recente, que está sendo discutido hoje e com certeza vai continuar sendo discutido aí, que foi quando o senhor foi colocado como pré-candidato à Prefeitura de Salvador. A gente sabe que o senhor recebeu críticas, que o senhor, enfim, falava que o senhor não era um candidato orgânico, um pré-candidato orgânico, falavam, o PT aí esperava, né, algumas pessoas... Chamam de Aliança Camarão. Exatamente. Alguns integrantes de alguns partidos chegaram a falar que, enfim, o PT, principalmente, que eles queriam aí um nome que fosse... uma candidatura própria do PT. Como é que está essa situação hoje? Como é que o senhor enxergou essas críticas? Como o senhor recebeu? Como é que está essa relação sua hoje, né, com esses partidos da base? Como é que está esse discurso atualmente? Ed, essa é uma boa pergunta. Se você me permitir, você brinca, eu queria voltar, é até redundante, mas voltar lá para trás. Vocês se recordam, e Brinco me entrevistou em algumas oportunidades, e você, inclusive, me perguntando qual seria a minha condição de disputar as eleições de Salvador. Eu disse a vocês que seriam duas condições. A primeira é que eu não abria mão de ser o candidato do governador Jerônimo Rodrigues. E isso se efetivou. A segunda, que era uma condição convergente, não era alternativa, que é que tivesse a unidade do nosso grupo político. Se estabeleceu também essa segunda condição. Eu demorei 12 meses ou quase 12 meses construindo esse processo. Eu tive a aceitação, e aí as pessoas dizem, por que você dá sempre um destaque a essa receptividade que você teve do Partido dos Trabalhadores? Porque eu fui recebido lá atrás, enquanto pré-candidato, e aí eu preciso voltar na história, em 2022, como um pré-candidato, numa mudança de paradigma, de conceito, de entendimento, de cultura política, eu fui recebido com maestria pelo Partido dos Trabalhadores, a quem quero agradecer, registrar e destacar a figura do presidente estadual, Éder Valadares, pode dar esse destaque. Me recebeu com maestria, falou das dificuldades que eu encontraria, mas me deu todo o embasamento cultural, político, dimensional, de maturidade, para que assim chegasse. Tive o apoio de primeira ordem do senador Jacques Wagner, do ministro Rui Costa, do governador Jerônimo Rodrigues, que nunca me faltou. Eu acho que jamais visto na história da Bahia um governador com independência, com responsabilidade, um vice-governador que em tão pouco tempo recebeu por designação missões do governador. Você vê que assumiu o governo da primeira vez na ida da missão internacional para a China, depois para Dubai, agora para a Espanha. Logicamente que falei isso aqui e disse de público, Ed, que todas e quaisquer decisões que tomei, todas foram alinhadas com o governador. Nas reuniões prévias que antecederam a viagem internacional, a missão institucional, internacional, durante a viagem, mesmo com a diferença de fusos horários. E lógico, quando a gente vem para um grupo político, a gente traz a história nossa. Quando a gente vai para um partido político, a gente leva a nossa história. Logicamente que foi um processo de conquista das tendências, de conquista dos interlocutores. Aqui eu preciso registrar que construí um dos grandes amigos que hoje tenho na vida pessoal e política, que mesmo tendo uma candidata ou uma pré-candidata a prefeita de Salvador, soube me respeitar com maestria, que é o secretário e ex-presidente do PCdoB, que é o nosso David Magalhães. Preciso registrar que a relação que construí desde a Câmara Municipal do Salvador
com o presidente estadual do PV, o Ivanilson. É uma relação que se fortaleceu depois desta minha decisão e fui aceitado por esta federação. Você vê que falei aqui, por isso que preciso de tempo para explicar. PT, PCdoB e PV com maestria. Não tem uma vírgula para me queixar da federação. Logicamente que as disputas, elas ocorrem em função da democracia. E olha que desses 3 partidos existiam 2 pré-candidatos fortes, decisivos em Salvador. Não dá para se falar em disputar Salvador se não ouvir uma figura com o deputado Robson Almeida, que construiu a sua história pela Bahia, mas tem uma história nessa cidade. E tem uma história de conhecimento político, institucional e de ideologia partidária dentro do Partido dos Trabalhadores. Da mesma sorte, como discutir falar Salvador sem conversar com a deputada, ex-vereadora Olívia Santana? Do nosso grupo político, você sabe quem foram os 2 deputados mais bem votados em Salvador? Olívia Santana em primeiro lugar, você pode olhar, do nosso grupo político. E sabe quem foi o segundo deputado mais votado em Salvador? O deputado Matheus Ferreira. Então mostra a importância dessa unidade entre o PCdoB, o PT, o PV e Geraldo Júnior. E aí nós vamos para o PSD, que tinha a candidatura, a pré-candidatura do deputado federal Antônio Brito, que tem ele e o representante na Câmara Municipal, o senhor seu pai, que foi um dos grandes representantes do meu, sem nenhuma demagogia e sem nenhuma soberba, do meu sucesso enquanto presidente da Câmara Municipal. Eu devo muito ao professor Edivaldo Brito. Tanto ele como o seu filho, o deputado Antônio Brito, eram pré-candidatos, ou poderiam ser pré-candidatos aqui, e declinaram dessa condição e nos apoiou. Da mesma sorte, o PSB, com o vereador Silvio Humberto, que me dá grandes ensinamentos de política social, política inclusiva, que tem dentro, quando eu digo dentro do PSB, ao lado de Domingos Leonelli, da nossa presidente municipal, Cássia, me ensinado sobre a economia criativa. E aí a gente vai deslanchar pelo avante com o deputado federal Isidoro, que tem uma história nessa cidade, que era pré-candidato, e foi o primeiro, antecipadamente, a dizer que eu era o nome que reunia as melhores condições. E aí vamos para outros e outros partidos que aqui estariam sinalizados. Já falei do Avante, já falei do PSD, já falei do PV. O Solidariedade. Eu estava há poucos instantes com o presidente estadual do Solidariedade e o presidente municipal, o ex-vereador dessa cidade, que com certeza terá uma vaga na próxima legislatura. Deixa aqui registrado que é o vereador Adriano Meirelles, que tem um senso de organização partidária, conhece a política de Salvador. A organização me mostrou hoje a lista de formação dos pré-candidatos. Acredito que o Solidariedade fará uma grande base. Deixar de registrar aqui a figura do ex-presidente estadual do partido, que foi vereador comigo em Salvador, que nossos pais foram vereadores, que está fazendo uma belíssima gestão, um dos melhores gestores que nós temos do nosso governo na Defesa Civil, que é o Weber Santana, que foi um dos primeiros a aderir a esse processo. Então, essas críticas são as críticas de oposição que tentam macular e manchar uma relação que é sadia. Diferentemente lá do outro grupo, aqui tem interlocutores da política que decidem conjuntamente. E a minha escolha foi pacífica, a minha escolha foi ordeira, a minha escolha foi democrática, a minha escolha como pré-candidato houve a chancela do governador, houve a unidade do nosso grupo político, a participação do grupo político. Me perguntaram na última semana a formação, porque às vezes a gente trabalha para fora e às vezes a gente trabalha no silêncio. E as pessoas, por que Geraldo, nas últimas 2 semanas, Geraldo tem dado uma mergulhada? Mergulhada porque política não é só estar em eventos políticos, não é estar só em inaugurações. Fazer política, fazer uma campanha, também precisa pensar a campanha, estudar a campanha. Nós elegemos, quando eu digo nós, por orientação do governador e dos partidos, esses partidos me indicaram e estão indicando ainda mais pessoas para a formação do programa de governo. Você vai chegar aqui e vai me perguntar, mas Geraldinho, o que é que precisa melhorar em Salvador? E aí, as pessoas confundem. Porque dizem, não, está fazendo crítica porque está disputando as eleições. Abra uma enquete e pergunte aí se as pessoas estão satisfeitas com a mobilidade urbana da nossa cidade. Se as pessoas estão satisfeitas com o trânsito da nossa cidade.
Vamos perguntar aqui às pessoas uma das maiores tarifas de ônibus do país, com a prestação de serviço de péssima qualidade. Esse vai ser o seu principal mote de campanha, então, a mobilidade? A mobilidade urbana. Para tentar desconstruir Bruno Reis? Não é desconstruir Bruno Reis, é desconstruir Henrico Brinho. É desconstruir um modelo de gestão que foi estabelecida. Salvador tem creches? Estou lhe perguntando, Salvador tem creches? A você e a Ed. Salvador não tem creches. A política institucional. O que que diz até um folclore, né, de que a ACM Neto teria recusado, né, recursos federais para construir creches. Daqueles federais dizendo que não achou os terrenos, e tá aí terrenos. 44 horas foram desafetadas na cidade. Houve uma orientação federal do Pacto Federativo na oportunidade para isso, e isso não foi acolhido. A Constituição Federal, e eu sei que você, para estar num programa desse aqui que você faz ao vivo, você e Ed, e a produção do programa, vocês têm que dar distrito à legislação e a Constituição Federal, que é a carta magna do nosso país. O que que diz a Constituição Federal? A educação infantil é de responsabilidade do município. Se não há creches, não há essa... Quem é que supera e subsiste a ausência das creches? Creches comunitárias, que não têm um olhar especial. A primeira-dama do Estado, através das voluntárias sociais, é a professora Tatiana Veloso. Ela dá como meta principal os secretários em ações transversais um cuidado especial às creches comunitárias. De quem é a responsabilidade do ensino fundamental? Preceito constitucional. Prefeitura? Prefeituras de todos os municípios daqui da capital. Sim. E sabe quem é o responsável pelo ensino fundamental de 72 mil jovens aqui em Salvador? Pode mandar fazer uma consulta aí à sua produção. O governo do estado. Atenção, aí as pessoas dizem, não, ele está falando isso por causa das disputas. E aí eu estou reunindo um conselho de movimentos sociais, representantes da sociedade, da imprensa, especialistas, para nós sugerirmos o que fazer e de que forma fazer. Atenção básica à saúde. Abra uma pesquisa e veja o que as pessoas entendem dos postos de saúde. Vá ver os nossos hospitais, os 23 hospitais que entregamos da época de Jacques Wagner, Rui Costa e agora com Jerônimo. Você viu o hospital ortopédico? O maior e o melhor em aperfeiçoamento, em estrutura, em tecnologia do país. 100% regulado, 100% pelo SUS. Então, o que nós precisamos discutir? Essa eleição... Eu estava na semana passada, eu não me lembro qual foi o jornalista que me entrevistou, e ele mesmo antecipou dizendo, eu acho que essa será a eleição mais acirrada de todos os tempos. Esse ponto que eu queria entrar agora, porque o que a gente ouve nas ruas é que Bruno Reis já está eleito no primeiro turno, inclusive o pessoal já está falando isso hoje até, né, um veículo falou sobre isso, né, de que a eleição está ganha, e assim, eu vou reproduzir o que se pensa, né, que a sua candidatura não faria nem cócegas em Bruno Reis. É isso que se coloca, né? Então, o senhor está falando aí de mobilidade, que é um tema muito sensível para a gestão Bruno Reis, né? As pessoas estão irritadas com o sistema de transporte público, né? Ninguém aguenta mais as multas, né? O festival de multas, que isso vem da gestão até de ACM Neto, né? Como é que o senhor vai mudar esse paradigma e se tornar uma candidatura acirrada, né? Porque até o momento, assim, a gente vê uma candidatura morna, né? Isso é uma opinião até geral, né? Como é que o senhor pretende realmente se colocar e ir para cima de Bruno Reis? Primeiro que eu sentei aqui da última vez, no ano de 2022, eu olhei nos seus olhos e você me disse, corre na Bahia, não só em Salvador, que a ACM Neto seria o grande vencedor nas eleições. Quem é o governador do estado? Jerônimo Rodrigues e o vice Geraldo Júnior. Fica aí o segundo aprendizado, ensinado a mim. Eu digo aprendizado para mim, viu? É uma coisa que eu falo, inclusive, aqui no programa. Não duvido mais de Geraldo Júnior, porque o que ele fala realmente acontece. O senador Jacques Wagner me ensinou, e aí falavam muito em pesquisas. Aí vem o segundo ensinamento. Ele disse, Geraldinho, deixa eles ficarem com as pesquisas que a gente fica com as vitórias. Eu não sei se você se recorda, quando eu tomei a decisão política, nós tínhamos um pouco menos do que 4%. E o adversário com quase 70%. Nós ganhamos as eleições, não vencemos no primeiro turno apenas pela diferença de 44 mil votos.
a eleição, reitero, as pessoas imaginam que eleição é o quê? Nós estamos num período pré-eleitoral. Você sabe que pela legislação e pela legislação eleitoral, a campanha oficial ela começa lá na frente. O processo político antecipou as eleições na capital e no interior do estado. Nós tivemos na última semana o pré-lançamento da candidatura do secretário e amigo Luiz Caetano como pré-candidato a prefeito em Camaçari. O que eu lhe prometo, o que eu digo à população, teve um jornalista aqui, eu não me lembro quem aqui, numa última coletiva, disse: Geraldo, eu entendo que essa eleição será a eleição mais acirrada da história da Bahia, entre as eleições majoritárias. Seja as eleições municipais ou estadual, eu acho que essa daqui será. Mas será no mais alto nível. Será que o eleitorado quer uma eleição de alto nível? A sociedade Você acha civil, que as pessoas... a sociedade civil já deu a resposta nas últimas eleições. A sociedade civil já deu a resposta nas últimas eleições do que ela espera do modelo político, tanto na eleição proporcional, para deputados e deputadas, seja estadual ou federal, e o que ela espera do processo do executivo. As pessoas querem a discussão de um processo. E eu preciso voltar à pergunta que Ed me fez anteriormente. Não adianta aqui eu dizer que apenas há uma crítica à mobilidade, ao trânsito, à educação, o ensino infantil e fundamental, se eu não apresentar as soluções. Então nós precisamos estudar isto. É igual um time de futebol. Não dá para você pegar um time de futebol e colocar ele em campo com grandes jogadores, destaques de jogadores, se você não tiver um entrosamento entre esses jogadores. Sim. Você viu o que o Bahia fez recentemente. Sim. Você viu o que o Bahia fez recentemente e você viu o que o futebol brasileiro e internacional tem feito em relação aos grandes times. O que eu garanto a esta cidade, que nós teremos, reitero, uma eleição no mais alto nível de discussão, de ideias, de proposições. Não será uma eleição de disputa pessoal contra aquele ou aquele outro interlocutor de um processo adversário. Há um modelo de gestão que precisa ser mudado. Abra a terceira aspas aí. Salvador precisa deixar de ter um gerente, precisa ter um prefeito. Salvador precisa ter um prefeito. E quando eu disse numa rádio corrimã, não sei se você lembra, logicamente que eu estou falando isso metaforicamente, e quem me conhece sabe. E um amigo que está me ouvindo aí, que me pediu até a reserva, que eu não dissesse mais ele, porque cria uma ciumeira danada. Tem um amigo que me ensinou, e isso eu aprendi desde a infância com meu pai. Ser inoportuno e ser inconveniente é pior do que a morte. Eu disse numa emissora de rádio que Salvador está na hora de ter um prefeito que tenha diálogo com o governo estadual, com o governo federal, que entre no gabinete desse governador. Aí foi metafórico, as pessoas, ele vai dar uma de moeda. Eu estou falando isso metaforicamente. Uma pessoa que entre no gabinete do governo do estado, do governador do estado, do presidente da república, como daqui a pouco você me deu a oportunidade, na última semana como governador em exercício, o único estado ao lado do presidente da república no lançamento de um programa nacional fantástico, que faça... e as pessoas me perguntam, por que você fala tanto do que é o Pacto Federativo? O Pacto Federativo é o diálogo com o governo federal. É o diálogo federativo social. São as ações do governo federal que tem um reflexo no estado e que tem um reflexo no município. Nós temos um governador, Jerônimo Rodrigues, que goza de um prestígio pelo que os baianos e baianas fizeram na última eleição com o presidente, que quem definiu a eleição nacional foi a Bahia. A votação expressiva que teve na Bahia. E todos sabem do carinho especial que tem o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o carinho especial que ele tem pela Bahia e por Salvador. Ele vai participar da sua campanha? Ele vai participar ativamente da minha campanha. Ele já esteve aqui naquele evento lá na FIEB, no Cimatec. Eu acho que Ed, inclusive, é que fazia a cobertura. As expressões e os gestos... Porque você viu até uma notícia que saiu, e aí eu queria até o seu comentário sobre isso, de que Lula teria sido orientado a não declarar apoio a você, a manter uma distância regular da sua pessoa, né? Queria saber como é que você recebe isso, se procede, se não procede, que você responda a isso. Eu sei que meu Instagram é um Instagram e minhas redes sociais, que as pessoas estão lá acompanhando o que a gente faz.
Eu acho que os gestos e as ações do presidente têm demonstrado o carinho e o respeito que ele tem por mim. A receptividade que tive em Brasília na última segunda-feira. E às vezes eu falei num evento hoje de manhã, hoje eu fui para um evento do encontro, do acampamento das mulheres do campo e das mulheres da cidade, conduzido por esses movimentos sociais e pela secretária Fábia Reis. Fábia Reis estava lá, já ia perguntar isso. Daqui a pouco a gente chega com Fábia Reis. Com a secretária Fábia Reis. E lá eu disse, às vezes um gesto, um olhar, ele é muito mais forte, e uma expressão, ele é muito mais forte do que uma palavra. O governador Jerônimo Rodrigues, olha lá o que eu publiquei lá nas redes sociais, ele disse numa emissora de rádio, inclusive sobre a condução do âncora Zé Eduardo, jornalista e amigo Zé Eduardo, ele disse: Geraldo Júnior, Geraldinho, é o candidato meu e do presidente Lula. Agora, vamos fazer aqui um desafio, fica para você e para ele esse desafio. O meu líder político nacional é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é o meu líder político, é a quem nós nos reportamos. O meu líder estadual é o governador Jerônimo Rodrigues. Pergunte ao meu adversário, que com certeza ele vai disputar a eleição de novo, vai ser meu adversário político, quem é o líder político dele nacional? Não tem. Tanto faz? Não tem, né? Alguém que... Não, eu estou perguntando, vai ser aquela mesma vitória do tanto faz de 2022? Sim. Porque lembra que o ex-prefeito candidato dizia, Sim, tanto sim, faz. sim. Tanto faz eu ter o apoio de Bolsonaro, tanto faz eu ter o apoio de Lula. Então as políticas públicas de Bolsonaro, esse grupo político, eles estão saudosos? 4 anos de um governo que fadigou o país nas políticas sociais, dos movimentos sociais, das políticas transversais, das políticas de governo, das políticas habitacionais. Esse é o questionamento. A expectativa do ex-prefeito da cidade receber o apoio do partido PL. Quem é o líder do partido PL nacional? Cid Direito? Vai vir até sexta-feira, Bolsonaro. Bruno Reis disse que não quer conversa com ele. Não Pelo quer? menos na entrevista ele falou, disse que não vai conversar com ele. Não quer conversa com ele, mas quer conversa com o partido dele. Pois é. Não quer com ele, mas quer com o partido. Você é um dos jornalistas mais conceituados e inteligentes Sim. e analista político. Eu já falei aqui que existem poucos analistas políticos. Eu não quero com o líder político que está sofrendo em função do que ele fez. Quando eu digo sofrendo as consequências do que ele fez, ao descaso que ele teve com os brasileiros. Então eu não quero com ele, que é o líder político, mas eu quero com o partido dele, com o pensamento ideológico desse partido. Então eu reitero, esse desafio fica para o ex-prefeito dessa cidade e para o atual prefeito, mesmo com os acordos nacionais que são importantes para governar o país, com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Mas esses líderes políticos de oposição a esse processo, eles dizem categoricamente que tem um líder político nacional que seguem as orientações, nem orientações pessoais, que isso é importante. E eu recebo as orientações pessoais do presidente, porque quer o meu bem. E recebo as orientações político-institucional. Mas esse ou ex-prefeito da cidade, eles têm coragem de dizer isso aqui categoricamente? Fica aí o desafio. Fica aí essa missão para você, o Ed, desenvolverem. Vamos botar fogo no parquinho, Ed. Já o homem está disposto a falar hoje, né? Tem um vídeo de Bruno Reis, né, que ele falou hoje. Sim, uma pauta que aconteceu hoje pela manhã, que ele teceu aí críticas alfinetadas para a oposição. A gente vai colocar o vídeo. Coloca o vídeo aí. Para o senhor colocar também esse fone. Aí na volta a gente vai pedir para o senhor comentar em cima. Tá. Né? Que, inclusive, além de tecer críticas, ele, né, se excedeu um pouco aí no tom de voz, mas aí fica para o senhor avaliar na volta. Me emocionei, eu quero agradecer a Bal, ao vereador Sérgio Nogueira, obrigado Bal, a Gil Bahia, Vanildo, meu irmão, Cajá, vereador Alex Mille. Aqui eu já falei todo mundo, só Eládio que falta. Então, gente, a Feira do Curtume ficou linda, maravilhosa. Né? Como é que trabalhava lá as pessoas? Semana que vem,
eu solto a licitação para a construção de um grande mercado em São Caetano. Até auditório vai ter lá para a gente treinar, fazer curso para a galera que trabalha no comércio formal. Enquanto isso, nós estamos esperando uma solução para a feira de São Joaquim, não é isso, gente? A grande diferença está aí, entre quem conversa, quem vive de propaganda e quem trabalha, quem está ao lado do povo, quem faz entregas, quem se dedica a essa cidade, quem está através do seu trabalho transformando e mudando de verdade a vida das pessoas. Um abraço mesmo, Salvador, fique com Deus! E aí, você vive de propaganda, Geraldo? O governo do estado vive de propaganda? Não entendi. Não entendi, inclusive, o tom do discurso do prefeito da cidade. Nós temos quase 18 anos de um governo bem sucedido, o governo do estado. É só ver o que foi feito na saúde, é só ver as 26 policlínicas que temos no estado, inclusive 2 aqui na capital, o que fizemos e estamos fazendo de maternidade, entrega de hospitais. Falei do hospital ortopédico, me deu a oportunidade aqui, eu estou sinalizando agora, da entrega em Teixeira de Freitas, do Hospital Costa das Baleias, que é uma referência, será uma referência nacional, do que fizemos em substituição à ausência do que faz o município aqui na mobilidade urbana, que é o sistema do metrô, está aí o metrô, e a expansão que vem aí em função do metrô. Porque transformar a vida das pessoas não é só no discurso. Transformar a vida das pessoas é você inserir as pessoas no processo. Tem uma imagem ali que Ciro está me mostrando aqui. Se você que está com o YouTube aqui puder pedir ao nosso amigo... Pode mandar para Ed. Bateia, o Ed, bota aí. Essa imagem minha com o presidente Lula retrata o carinho, o respeito, a relação, a proximidade que hoje temos. Eu e o presidente Lula, através do governador Jerônimo Rodrigues, lógico. Então, esse discurso inflamado aí do prefeito deve sofrer um processo de reavaliação. Política não se faz dessa sorte. Política não se faz dentro desse contexto. O resultado da ampliação e do investimento que nós estamos fazendo na Feira de São Joaquim, possivelmente despertou nele agora a vontade de fazer algo pela Feira de São Joaquim. Mas nós já fizemos isso, a ordem de serviço será dada, a associação dos comerciantes, barraqueiros e feirantes de São Joaquim nos pediu que não nos postergássemos para depois da Semana Santa, a ordem de serviço para um processo de reestruturação local. Se acompanharem a imprensa, e agradecer a toda a imprensa baiana, a mídia televisiva, a radiodifusão e os blogs, e em especial aqui o BNews, a cobertura do que nós fazemos aqui na capital, na região metropolitana, onde você viu o governador. Olha que imagem aí. Essa imagem, ela não tem questionamento, é inconteste. E depois aquela imagem, eu beijando a cabeça do presidente respeitosamente, o presidente colocando a mão sobre o meu coração, sobre o meu peito. Enfim, essa é a nossa relação e qualquer tipo de assertiva contra essa não deve prosperar. Então a gente pode confirmar aqui em primeira mão que Lula vem participar da sua campanha mesmo, né? Ele vem a Salvador. Ele vem a Salvador, ele já está participando. O presidente Lula mantém um respeito à Bahia, aos seus gestores, tanto ao governador Jerônimo contra mim, aos partidos políticos. E o presidente, nós respeitamos, o governador inclusive foi muito feliz, e só um equilíbrio pode demonstrar isso. O governador Jerônimo Rodrigues disse: nós respeitamos inclusive as limitações que possam ter em função da necessidade de composições no cenário nacional, a essas pessoas que inclusive atacaram o presidente aqui nos seus discursos. Um dia você deveria nos dar a oportunidade de a gente trazer aqui esses inclusive que pensam em disputar cargos maiores, as manifestações que tiveram em relação nas suas cidades de origem ao presidente Lula, desrespeitosas.
e que hoje, em função de um processo político nacional, facilmente factível e de entendimento para a construção, não das aberrações que foram cometidas no passado. Essas pessoas hoje se dizem aliados do presidente. E nós, em função de governarmos o país, porque os brasileiros não podem ser responsabilizados por atos infantis, imaturos, incoerentes daqueles que são interlocutores da política. Exemplo de deputados federais, líderes nacionais. O presidente Luiz Inácio, e as pesquisas mostram isso, é o maior líder político da história do nosso país. Só para encerrar esse assunto, eu queria resgatar um pouco uma fala do senhor anteriormente, que você citou sobre a questão do transporte público aqui em Salvador, né, educação, enfim. Muito se fala que a nível estadual, o principal, né, o maior calcanhar de Aquiles do governador Jerônimo Rodrigues é a segurança pública. A nível municipal, na sua concepção, qual o principal problema que Salvador enfrenta hoje? É transporte público? É educação? É segurança? É infraestrutura? Qual é o principal problema que o senhor enxerga na cidade de Salvador Mas atualmente? responda da segurança também. Da segurança também. Porque inclusive, a CM Neto tem feito vídeos o tempo todo, né, nas redes sociais, batendo nessa questão da segurança. Primeiro, eu ia começar pelos gargalos, porque não dá para intitular como um principal. São os principais problemas que enfrentam a cidade. Porque às vezes o problema da mobilidade e do transporte público atinge você. A educação, a ausência da educação infantil, uma margem da sociedade, uma grande margem da sociedade. A maternidade atinge uma parcela grande da população. Então, não há como intitular apenas um gargalo. Existem gargalos na administração, no modelo de gestão, que precisam ser estabelecidos. Em relação à segurança pública, a segurança pública é um problema sistêmico no país. Nunca se investiu tanto em segurança pública. Aqui me destaque um dia, para eu retornar aqui para o radar, para a gente falar dos investimentos na segurança pública, nas forças de polícia. Na última semana, as pessoas podem parecer que não é algo que marque na história, mas nós entregamos, imagine, 21 rabecões num total de quase 50. Você sabe que o rabecão é uma das maiores demandas dos 27 territórios de identidade? Esses 21 rabecões que entregamos cobriram 7 macro territórios da Bahia. Um rabecão desse atendendo a 18 territórios. Nós já entregamos quase 900 viaturas dessas, algumas semi-blindadas, à Polícia Militar. Nós já tivemos quase 1.500 prisões em flagrante por reconhecimento facial. Nós já tivemos recorde no estado e no país, apreensão de fuzis, armas de fogo, prisões, conclusões dos inquéritos pela Polícia Civil, na ordem de mais de 45 mil inquéritos concluídos e encaminhados à Justiça, coletes, armamentos comprados para garantir a vida desses policiais. O que nós não podemos fazer é o que o ex-prefeito faz, brincar com a vida das pessoas. Enquanto ele está no gabinete dele estabelecendo essas críticas e gravando esses vídeos, existem homens e mulheres que saem das suas casas, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Polícia Técnica, saem das suas casas e não sabem se vão voltar. Você pode fazer a crítica política ao processo, mas você não pode fazer uma crítica política ou adstrita às pessoas, uma falta de respeito às pessoas. E é isso que a gente pede. Vamos discutir política. Critica o governador, critica o vice-governador, mas não critica uma instituição séria como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como o Departamento de Polícia Técnica. Homens e mulheres que dedicam diuturnamente suas vidas. Eles ainda dizem, um dia me perguntaram o que é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cuidar da vida das pessoas. Então, a segurança pública tem avançado na tecnologia, na inovação, no conhecimento. Nós temos pedido o envolvimento da sociedade civil.
É fundamental o envolvimento da Você acha sociedade que a Prefeitura civil. de Salvador poderia contribuir mais para a questão da violência em Salvador? A Prefeitura Municipal deveria contribuir mais sobre a questão da violência, porque segurança pública, Henrique Brinco, não é apenas as forças de polícia. Segurança pública é todo um conceito, é todo um sistema. É a iluminação, é a conscientização, é o aparelhamento, conforme já falei anteriormente, mas é acima de tudo, é a inteligência. A gente costuma dizer que a segurança pública ela tem o investimento, ela tem a integração das forças de polícia. Nós não fazemos nada e o Pacto Federativo é fundamental para isso, que são as ações do governo federal com o governo estadual. As ações que nós fazemos com as forças de polícia, com as forças de segurança, mas com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Ministério Público Estadual e Federal. Ontem nós tivemos uma reunião, ontem pela manhã, você sabe que existiu o programa Pacto pela Vida, o governador fará o lançamento e irá encaminhar na Assembleia na próxima semana, que será um novo Pacto pela Vida, ele irá fazer essa entrega oficial e onde estavam presentes o Ministério Público Estadual com o novo procurador, A gente até publicou isso no BNews. O nosso Pedro Maia, eu vi no BNews vocês dando esse destaque. Estava lá a desembargadora Cíntia, presidente do Tribunal de Justiça, doutora Firmiani, a nossa defensora, defensora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Ali estava o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes, senso de responsabilidade. Está na hora de essas pessoas, e que são apenas alguns interlocutores, porque nós temos uma oposição responsável na Assembleia Legislativa, conduzida pelo deputado Alan Sanches. Ele não faz crítica por fazer, são críticas aqueles que entendem o processo, e o governador é aberto às críticas. Reparem que em todas as coletivas ele diz, quero agradecer à imprensa baiana, as críticas que nós recebemos para aprimorar. Ele fala uma coisa interessante, o governador me ensinou uma coisa interessante, tem uns 15 dias, que você não faz política social se você não tiver a concertação, o conserto, o ajuste, né? O entrosamento do processo da política social. E é isso que nós temos procurado fazer. Perfeito, perfeito. Estamos ao vivo aqui com Geraldo Júnior, vice-governador da Bahia, numa entrevista quente e reveladora. Geraldo Júnior aqui. Aliás, Geraldo é uma pessoa que realmente responde, né, as perguntas, diferentemente de outros políticos, né, que a gente convida aqui, nunca vieram, mas o espaço segue aberto, né? Pergunta, né? Inclusive, estamos falando de ACM Neto mesmo, né? O espaço está aberto. Ele não vem porque ele sabe que a gente vai fazer as perguntas que devem ser feitas, como estamos fazendo a Geraldo Júnior, né? E aí eu vou entrar num tema também espinhoso, Geraldo, que tem sido muito falado a respeito da sua campanha. Quando a gente publica qualquer coisa sobre você, sobretudo no Instagram, muita gente fica falando assim, aliado de Gedel. É o candidato de Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima é uma figura controversa, né? Dispensa apresentações, né? E frequentemente virou aí um personagem político simbólico, né? Vamos dizer assim. Como é que você responde a isso? Primeiro, em relação ao ex-prefeito da cidade, eu acho que ele tem evitado dar essas entrevistas porque ele está fora do contexto político. Talvez se você convidar o ex-prefeito da cidade para falar sobre a fundação, que ele é presidente lá em Brasília, talvez ele tope esse desafio, porque eu estou aqui lhe respondendo aquilo e olhando nos olhos, tanto no seu como de Ed. O ministro Gedel Vieira Lima, ele teve a sua história na Bahia e no Brasil. Quando nós vamos para um partido, a gente não carrega a história do partido, a gente leva a nossa história para o partido. Eu tenho um respeito ao ministro Gedel Vieira Lima, né? A responsabilidade dos fatos que ocorreram, ele respondeu à justiça. O ministro Gedel Vieira Lima, ele não quer mais a interferência no processo político. Na última semana, inclusive, ele deu uma declaração, me parece que foi no site ou nas redes sociais, dizendo que o partido MDB ele vai se dedicar a uma política na região metropolitana e no interior do estado da Bahia, e que a minha eleição está entregue aqui ao governador Jerônimo Rodrigues e ao grupo político liderado pelo governador. E assim tem sido feito. Ele não tem participado? Não tem participado do processo. Nós nos falamos,
Eu gosto do ex-ministro Gedel Vieira Lima, cativo por ele uma relação de consideração, de respeitabilidade, só que nós temos um presidente estadual do partido, que é aqui eu me reporto, que é o presidente Alex Futuca. Nós temos um presidente de honra do partido, que é o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, a quem tenho estima e tenho respeito. É porque as pessoas, elas esquecem a história. As pessoas esquecem os seus conceitos. Aqui em Salvador, a minha eleição, ela tem uma condução e foi entregue pelo meu partido ao governador Jerônimo Rodrigues, liderada pelo conselho político que participamos, que é um conselho desses partidos. Na última semana tive uma reunião com alguns aliados do processo do governador Jerônimo Rodrigues sob a condução do presidente estadual Éden Valadares, tratando ações, traçar ações para as nossas eleições e o resultado. Uma coisa que deve ficar aqui, eu acho que o grupo político adversário, ele não entendeu a lição que ficou da última eleição, do último processo. Ficou uma lição da última eleição. Vamos discutir política. Parem de agredir as pessoas. O processo político da respeitabilidade, ele é o fundamental do processo. Quem conduz, e já deu um exemplo de liderança, olhe que Jerônimo Rodrigues não foi vereador, não foi deputado estadual, não foi deputado federal, não foi prefeito, fez belíssimas 2 gestões como secretário de Desenvolvimento Regional e secretário de Educação, e se tornou governador da Bahia. Mostrou que tem um espírito de liderança. Jerônimo soube no tempo certo, logicamente que ao lado do Conselho Político, escolheu o pré-candidato em Salvador, em Camaçari, e há, logicamente, já uma pré-definição em Feira de Santana, como haverá nos grandes centros, como Vitória da Conquista. Você vê, Vitória da Conquista, olha a grandeza do governador Jerônimo Rodrigues. Ele respeita os seus parceiros, diferentemente do outro grupo político. Lá existem 2 candidaturas, do nosso grupo político. A vereadora Lúcia Rocha, do MDB, e o deputado federal Valdenor. Essas candidaturas estão postas para que a gente construa a convergência de uma única candidatura em Vitória da Conquista. Assim será em Juazeiro, assim será em Teixeira de Freitas, assim será por toda a Bahia. Logicamente que onde nós não venhamos conseguir essa unidade dentro do nosso grupo, iremos respeitar aqueles ou aquelas que estiveram ao nosso lado quando precisamos em 2022, logicamente que respeitando as limitações. Então, voltando, porque sou de manter os meus posicionamentos e respostas, nós temos uma liderança do nosso partido aqui no estado, que é o nosso presidente da SERB, é o presidente estadual do partido, que é o Alex Futuca, e nós temos um presidente de honra que, inclusive, recentemente, eu acho que vocês nem deram aqui em primeira mão não, viu? Ele foi levado à condição de presidente municipal do partido em Salvador, que é o ex-deputado Lúcio Vieira Lima. Lúcio já está como presidente? Lúcio já está como presidente. Pode ver aí, pode fazer pode ver esse registro aí, confirmar, aprovado em diretório aí, presidente municipal do partido aqui em Salvador. Mas já deixou claro pela discricionalidade, aprovada inclusive pelo partido, que a campanha em Salvador, o direcionamento em Salvador, será dada pelo governador Jerônimo Rodrigues. A minha campanha, a condução dos rumos da nossa campanha, será dada, logicamente, por uma coordenação de campanha que está sendo formada e será apresentada tempestivamente, brevemente, tá? E o governador fará a apresentação desses coordenadores. Teremos coordenadores da campanha, coordenadores temáticos do processo, quem vai coordenar a comunicação, a imprensa, quem vai coordenar a agenda política, quem vai coordenar as ações políticas, será apresentado pelo governador, que é o condutor do processo, e o meu partido deu total independência. Isso me deixou, inclusive, um lado de extrema satisfação, porque o partido precisa continuar crescendo no interior do estado, e a responsabilidade do partido será pelos outros 416 municípios, e a capital, delegado aqui
ao governador e ao nosso grupo político, ao conselho político de partidos, tomar as decisões. Perfeito, Edivaldo. Vice-governador, ainda sobre eleições, outro pré-candidato que a gente tem atualmente aí pelo PSOL é o Kleber Rosa, né, que tem se discutido nos bastidores que existe aí a possibilidade do Kleber Rosa dividir votos, né, acabar tirando votos que iria para o senhor, para ele, e isso acabar causando aí uma certa confusão dentro da base. Como o senhor enxerga isso? O senhor acredita que isso pode acontecer? Como o senhor enxerga essa pré-candidatura do Kleber Rosa, essa movimentação que está acontecendo no PSOL? Dá um panorama para a gente sobre isso. Primeiro, dizer mais uma vez aqui o meu respeito ao pré-candidato Kleber Rosa, a ele e a sua história. Segundo, dizer que a política não é apenas formada daquilo que você externa e daquilo que você pensa. É daquilo que você age, daquilo que você reflete e daquilo que você pratica. Quando eu disse a vocês que o meu dia a dia tem sido um aprendizado, eu estou falando isso de coração, olhando nos seus olhos, Ed. E a oportunidade de estar falando aqui pelo YouTube. A cada dia eu tenho aprendido nesse grupo político. E quando eu falei na pré-campanha e na campanha, as pessoas dizem, mas você não mudou o discurso. Não mudei mesmo. O maior arrependimento que eu tive na minha vida toda foi de não ter tomado uma decisão política há muito mais tempo. Eu estava numa bolha política, sem enxergar a política como ela deve ser. Mas isso não é porque eu estou num grupo político, que as pessoas dizem, ele está falando isso porque agora está nesse grupo político e é pré-candidato. Os opositores de plantão, as ex-forças ocultas. Não, eu estou falando isso porque eu internalizei isso. Tem sido um aprendizado. Você já pensou aí você ter a oportunidade de falar com quase 1000 mulheres hoje, do campo e da cidade, falando sobre política inclusiva, política habitacional, política de oportunidade, política de inclusão social, política de combater o desemprego, política de combater práticas racistas, política da intolerância religiosa. Eu estava, na última semana, eu fui nos 46 anos, se a memória não me fala, na comemoração ali de Medrado, dos 63 anos, da Cidade da Luz. E lá teve uma reunião, Medrado compôs a mesa alta, o altar, com lideranças evangélicas, um conselho de lideranças religiosas. Ali estavam todas as lideranças. Respeito à religião. Nós lançamos no Pelourinho a campanha pela paz de uma ronda no combate à intolerância religiosa. Salvador. Algo inédito, inclusive, né? Algo inédito. Salvador é uma cidade da pluralidade, você concorda? Sim. A Bahia é uma cidade da diversidade, do respeito às diferenças, às escolhas. Isso não é feito. Isso eu não conhecia, esse processo. Você encarar um programa de pedagogia da alternância na educação, se você pegar o cenário político e botar nessa mesa e perguntar para o que é pedagogia da alternância, poucos vão poder dizer. Teve uma jornalista na última semana, eu nem ouvi, viu? Porque eu gosto de ouvir o Radar, o BNews, pela seriedade e a transparência das coisas. Teve um evento na última semana que eu fui, que é o evento do SUAS. Você particularmente sabe o que é o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, da proteção social, da blindagem social, Bater, que é cuidar das pessoas que estão na vulnerabilidade social. Porque vocês aqui estão empregados. Eu estou como vice-governador da Bahia. A gente acorda sabendo que terá direito a pelo menos uma alimentação. Mas existem 33 milhões de brasileiros e de brasileiras, quase 2 milhões de baianos e de baianas. O atual presidente, a época presidente, tirou o Brasil do mapa da fome. O ex-presidente recente, nos últimos 4 anos, levou o país ao mapa da fome. É uma determinação do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, e lançou o programa Bahia Sem Fome. Nós erradicarmos a fome do nosso estado, e vamos fazer isso.
Então é muito fácil as pessoas ficarem nos seus escritórios, nos seus gabinetes. Aqueles que não querem fazer um jornalismo com seriedade, que têm interesses difusos, ficarem nas suas redações, ficarem nos seus estúdios, criticando as pessoas sem conhecer a realidade das pessoas. Como alguém falar de educação infantil se não sabe o conceito de uma educação infantil? Como alguém falar de pedagogia da alternância se não sabe diferenciar que pedagogia da alternância é a criança, o jovem, pegar o ensinamento que ele tem na família, levar para a escola, pegar o ensinamento da escola nos próximos 15 dias e levar para o seu seio familiar? O que é alguém falar sobre uma classe de professores chamada Sarado? Se antes você me perguntasse a época que eu estava naquele grupo político, falar de Sarado, eu ia imaginar os malhados que vão para a academia, marombeiros que tomam para ficarem fortes. Sarados são a classe de professores que fazem sabe o quê? Eu cito isso reiteradas vezes. As pessoas vão me cansar de ouvir isso, até as pessoas terem a noção que é uma política social que eu não tinha. É preciso ter coragem para dizer isso. É por isso que eu estou respondendo a você, Ed. Porque você vai dividir esses votos da esquerda com outro pré-candidato? Quem sabe? O destino é que vai dizer. Há um diálogo... Mas a interiorização disso que é importante, desse processo, é você saber que essa classe de professores sarados, se você não sabe ainda, brinco, fica aí um ensinamento para a gente. Quando eu falo ensinamento, à luz do que são crianças que estão no leito dos hospitais, que não podem frequentar as escolas, e esses professores saem das suas unidades escolares. Há uma classe especial de professores para ministrarem as aulas nas policlínicas, nos hospitais, nas UPAs, para que as crianças continuem com a educação. O programa Dignidade Menstrual, o que as pessoas sabem estabelecer? Crítica por crítica. Você vê o exemplo que você não trouxe aí a baila. Isso criou uma repercussão. Eu fiquei triste, mas muito triste mesmo, de como coordenador do carnaval, o prefeito e sua equipe não nos chamar para a gente cuidar da questão dos ambulantes. Isso. Houve uma tentativa da sua parte para tentar dialogar com o Bruno Reis, ou você está dando uma resposta política? Eu tô dando uma resposta do que aconteceu. Mas você tentou entrar em contato com o Bruno Reis? Eu não tentei sobre esse tema conversar, mas estava à disposição do prefeito, porque a decisão da passarela dos ambulantes foi tomada sem ouvir, inclusive, esses profissionais. Você viu o exemplo dos catadores e das catadoras, que teve a batuta e a orientação da Secretaria SETRE, Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda, Esporte e Lazer, e das voluntárias sociais. E eu, como coordenador do Carnaval, recebi a orientação de dar um tratamento especial e você pode instá-los, consultá-los. Quando eu digo consultá-los esses trabalhadores que de forma autônoma ou com as cooperativas exerceram o Carnaval. Eu quero deixar bem claro aqui que aqui está distante do mundo político. Brinco, quando a gente termina um carnaval, a gente começa a pensar um outro carnaval. Aquilo que foi discutido com a prefeitura municipal, tentaram inclusive explorar uma fala do secretário Bruno Monteiro, que com maestria, por determinação do governador ao meu lado, e do Foi um jogo combinado essas suas declarações com o Bruno Monteiro, porque você deve ter visto que saíram muitas notícias e muita gente da oposição falou isso, que foi um jogo combinado seu com o Bruno Monteiro. Tanto não foi combinado que fizeram uma montagem na fala dele. Quando eu disse que não houve o diálogo para alguns temas, porque a prefeitura nos procurou naqueles temas que eram interessantes para ele, ou alguns temas que eram interessantes. Quem garante o carnaval? Quem é o responsável em organizar o carnaval é a prefeitura municipal, Sim. concorda? Sim. Mas quem garante o carnaval é o governo do estado. Só na segurança pública, 80 milhões de investimento com 37 mil homens e mulheres nas ruas da capital, do interior do estado, onde nós fizemos o carnaval. O Carmo é um exemplo disso. O Carmo, houve uma provocação, quando eu digo uma provocação, inclusive eu tenho muito respeito, e admiração pelo secretário municipal Pedro Torinho da Cultura. Ele nos provocou o secretário Bruno Monteiro para que tivesse uma interferência junto à Polícia Militar e junto ao Ministério Público, um apoio junto ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, para que
o Carnaval do Carmo, um carnaval que alguns chamam de independente ou alternativo, permanecesse no Carmo. Porque entendiam que não comportava mais ali, em função do grande fluxo de pessoas. O que nós fizemos? Uma reunião de imediato com os blocos independentes alternativos, atendemos os blocos independentes alternativos e, sob a orientação do secretário Bruno Monteiro, nós fizemos a interveniência junto à Polícia Militar, foi estabelecido um portal, se estabelecesse ultrapassar o número de pessoas, de foliões nesse circuito, esses circuitos seriam fechados, esse circuito que eu falo do Carmo, e fizemos essa interferência numa reunião conjunta, Prefeitura e Estado. O que eu falei que não houve o diálogo foi em relação aos ambulantes. Alguém pode me responder que o circuito do Carnaval, ou os circuitos do Carnaval, precisam ser repensados ou não? Alguém tem alguma dúvida que precisa ser repensado os circuitos do Carnaval? Você tem alguma proposta, caso você seja prefeito? Nós já estamos aqui elaborando essas propostas para conversar com a participação ativa da Prefeitura. É importante pensarmos o Carnaval, disputa política vai ser a partir do período eleitoral e as eleições em outubro. Alguém tem alguma dúvida que a ordem de saída dos trios, o tempo de saída dos trios, sejam eles trios independentes, sejam eles os trios sem corda, sejam eles os blocos. Você tem alguma dúvida, você como jornalista que cobriu o Carnaval, e eu vi ali o elevado que teve o BNews ali no próximo ao Farol da Barra, Sim. que ali foi um observatório. Alguém tem alguma dúvida que essa ordem de saída dos trios tem que ter um envolvimento agora do CONCAR mais efetivo, da sociedade civil e dos donos de trios? Alguém tem alguma dúvida? Às vezes você via Qual foi o principal erro, na sua opinião? a organização. Foi desorganizado, na sua opinião? Na minha desorganização. Ou eles perderam a expertise em organizar o Carnaval, deixe isso registrado, ou eles perderam a capacidade de organizar, ou eles perderam a motivação de organizar o Carnaval. Tá aí, pode abrir aspas e colocar. É isso que nós queríamos dizer. A crítica não é a quem faz o Carnaval, ao interlocutor no Carnaval, é a um processo. A gente não pode imaginar um carnaval, é o carnaval da prefeitura, é o carnaval do governo. É um carnaval de todo e para todos. Você vê que nesse carnaval, eu fui para os carnavais de bairro. Tem que ter humildade para dizer isso. Foi a primeira vez que eu fui participar como folião e observatório do Carnaval do Nordeste de Amaralina. Percorri o circuito, conversei com as pessoas, ouvi as pessoas. Saí do Farol da Barra até Ondina, ouvindo os ambulantes. A ideia, para as pessoas não. A ideia da passarela pode ser até boa, mas não dá para estabelecer uma passarela daquela forma sem ouvir as pessoas. Como é que os ambulantes ganham dinheiro no Carnaval? Vendendo os seus produtos, concorda? Sim. A água, o refrigerante, o suco, a cerveja. Ou os blocos sem corda, ou os blocos com corda, ou o folião da pipoca, que é os trios sem corda. Como é que quem está atrás da balustrada vai vender se não consegue ter acesso ao folião? Sabe o que acontecia? As pessoas pulavam as balustradas. Vários incidentes ocorridos. O piso era um piso que não era antiderrapante. Quantas intervenções vocês viram durante o Carnaval do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil? Não vai, né? Hein? Foi em cima da hora, né? Hein? A liberação foi em cima da hora, né? A liberação foi em cima da hora, você viu? Então, quando você diz Agora assim, você vem cá, você provocou para conversar aí. Porque essas decisões que foram tomadas, a exemplo dos ambulantes, não tiveram a participação ativa do governo. O governo não foi instado para isso. Agora eu vou te provocar. E se tivesse, em função da disputa, eu não teria nenhum problema de ordem pessoal ou de vaidade, dizer, ó, tudo bem, já que não quer discutir comigo porque eu sou pré-candidato a prefeito de Salvador, eu vou designar um secretário, um outro gestor, um interlocutor para discutir. Então é essa a questão. Os cordeiros. Tem que repensar a vida dos cordeiros ou não? Fique lá no observatório o dia todo ou vá para cima de um camarote, seja ele um camarote institucional, como nós tivemos. Nós temos um observatório ali em Ondina, nas imediações do Calabar. Olha a vida daqueles cordeiros ali. Você vê senhoras de 60, 70 anos.
A gente estabeleceu uma rede de proteção conduzida pelo secretário de Justiça, Felipe Freitas, para tratar as políticas de proteção à mulher, e aí foram ações transversais com a secretária Elisângela de Política para as Mulheres, na assistência social e na arrecadação de pontos de atendimento com a secretária Fábia Reis, na defesa e proteção de políticas estabelecidas do racismo, da intolerância religiosa, da diversidade, de gênero. Políticas foram estabelecidas para isso. Nós precisamos discutir essas políticas. Houve uma rede de proteção para isso estabelecida pelo governo, sobre a condução, reitero, do secretário Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos. O que nós queremos é estabelecer os diálogos. Se, em função da minha pré-candidatura a prefeito de Salvador, essa discussão, a gente vai delegar outros que possam estabelecer esse diálogo, mas a gente precisa reconstruir. Você quer ver uma coisa? A gente combateu durante o Carnaval a exploração ao trabalho infantil, trabalho decente e trabalho escravo. Quando eu digo nós, o Estado. Nós precisamos conversar com os donos dos camarotes. Porque aí, mas Geraldo já quer intervir na relação privada? Não, porque os donos de camarotes são todos amigos que têm ou uma relação de amizade ou uma relação de conhecimento. Eu acho que todos estão abertos para que a gente possa conversar isso. Estabelecer essas políticas que são sociais, institucionais e de conhecimento nesta relação. Como fizemos? Você viu que a gente atendeu no Carnaval os blocos alternativos independentes. Atendemos representantes do Carnaval, de blocos, de camarotes, porque esse foi um Carnaval, você viu que o governo do Estado o que fez no centro histórico da cidade, foram mais de 300 atrações. O fortalecimento que fez em atrações, em segurança, o governo do Estado, ali no circuito do Campo Grande. Por decisão pessoal e personalíssima do governador, lógico, que na oitiva dos seus gestores, homenagear, foram colocadas várias homenagens sobre a mesa do governador para o Carnaval esse ano. Foi uma escolha do governador, a escolha dos 50 anos dos blocos afro. Foi uma escolha, decisão de governo, pelo governador. Então é isso que precisa ser discutido, entendeu, Brinco? A gente tem que entender o que a gente está discutindo, é um modelo de gestão que aí está. Modelo de gestão que aí está. Existem pessoas gabaritadas e capacitadas para isso, tanto no município como no Estado. Isso eu estou falando de Carnaval. É uma das coisas que eu vou discutir no meu programa de governo, faz parte. Nós vamos discutir. O Carnaval precisa ser redimensionado. Nós formamos um grupo, existe uma comissão temática discutindo e pensando no Carnaval para apresentar. Para você me trazer aqui no radar e eu apresentar as propostas. Possivelmente, nem todas essas propostas serão recepcionadas ou serão criticadas, mas a gente precisa trazer um modelo discutido aí com a sociedade civil e com especialistas. Só para pontuar, você já respondeu sobre a passarela dos ambulantes, mas Bruno Reis, no meio dessa polêmica, foi questionado até pela nossa reportagem sobre as não liberações, né, da passarela, e ele deu uma resposta. Ele não citou nomes, mas ele disse que dando a entender que o governo do Estado estaria agindo para atrapalhar a inauguração da passarela dos ambulantes. Ele não falou com essas palavras, obviamente, mas ele deu a entender, né, de que existia muito jogo político por trás, etc. e tal. E aí eu queria já colocar uma pergunta, porque isso se fala muito, né, de que a máquina do Estado vai estar à disposição de Geraldo Júnior na campanha. Queria saber se vai ser isso mesmo, se a máquina estadual vai estar à disposição de Geraldo na campanha. Primeiro eu quero entender se o prefeito falou desta sorte, seria uma posição desrespeitosa, como um chefe do Poder Executivo. Eu acho que a política, a respeitabilidade deve estar acima de qualquer preceito de disputa política. O respeito à ideologia, o respeito partidário, o respeito às diferenças devem ser mantidos. Isso aí é uma questão lógica. Imaginar que uma interferência do governo do Estado para a proteção da vida das pessoas é realmente não pensar na vida das pessoas. E você vê que a liberação foi feita não só... E houveram as recomendações pelo Ministério Público, que é o fiscal da lei. E depois de algumas ações, inserções, visitações, aparelhamentos, a passarela
teve a sua liberação para o processo. A máquina do governo não vai funcionar em meu favor, como eu acredito que o prefeito não vai usar na sua reeleição a máquina em favor dele. A máquina do governo deve ser usada em favor do Estado, das baianas e dos baianos. Não em favor pessoal ou político de disputa eleitoral para o meu processo. Inclusive, essa interpretação ela é até dicotômica. Ela é díspare, ela é contrária. Alguém imaginaria que o prefeito Bruno Reis irá usar a máquina em favor dele nas eleições? Eu acredito que não. Então está respondido, olhando nos seus olhos aí com a sinceridade que ele sempre lhe faço. Uhum. O que nós precisamos, brinco, a gente precisa mudar esse conceito dentro da imprensa e dentro do mundo político. A máquina do Estado serve ao Estado em favor das pessoas, para cuidar das pessoas e fazer com que as pessoas se sintam partícipes do processo. A máquina da prefeitura deve ser usada em favor das pessoas para o processo do cidadão, da cidadã soteropolitana. O meu entendimento é esse, olhando para você com essa mesma comunicação que fazemos. E às vezes, olha que as comunicações, eu tinha uma comunicação no passado que eu terminei me equivocando, viu? Com o olhar? Esse aqui, O olhar, você lembra disso? Sim. Que às vezes a gente comunica com o olhar e esquece de comunicar com o coração. Carlos Muniz foi um desses? Não, Carlos Muniz não. Carlos Muniz é um dos grandes amigos que conquistei na política. Carlos Muniz nunca me faltou. Carlos Muniz teve um entendimento apenas diverso do que eu tinha e do que eu tenho. Ele sempre disse que eu seria o candidato dele e manteve a sua palavra. Só que o entendimento dele estava adstrito a um tempo. Ele estabeleceu um tempo que é um direito dele que tem que ser respeitado. Que até aquele tempo da decisão dele eu não tinha conseguido buscar a unidade política. Hoje eu busquei. Sim. Hoje eu busquei essa unidade política. Hoje eu sou o único candidato do nosso grupo político. A minha amizade com o Muniz continua a mesma amizade. O Muniz tem dado a mesma grandeza que dei à Câmara Municipal. Eu quero mandar um abraço aqui aos vereadores da cidade do Salvador. Eu agradeço a todos os vereadores da cidade do Salvador. Esses vereadores nunca me faltaram. E aí você vai dizer, Geraldinho, mas depois que ele tomou a decisão, teve tanta briga, mas isso faz parte do processo político. Talvez nem eu, nem eles, aqueles vereadores que tivemos aqueles desencontros políticos, foi em função, naquela oportunidade, para aqueles fatos de uma maturação política. Mas eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum rancor. A Câmara Municipal me deu regra e compasso, Salvador me deu regra e compasso, Salvador me deu a minha família, a minha esposa, os meus filhos, a minha formação jurídica. Salvador me deu a oportunidade de ser 4 vezes vereador dessa cidade. Salvador me deu a oportunidade de ser 2 vezes presidente da Câmara Municipal. Acho que fiz para os servidores, para a cidade. Se você um dia entrevistar aqui a Guarda Municipal, se você conversar aqui um dia com a PLB, se você conversar com a Transalvador, se você conversar com Salvamar, eu fui um presidente que procurei buscar a maestria, o equilíbrio. Se você conversar aqui agora com os motoristas por aplicativo, que continuam sofrendo, a prefeitura tem que dar uma atenção especial aos motoristas por aplicativo. A prefeitura precisa entender que os taxistas têm uma história com essa cidade. E como é que fica esse debate de taxistas e aplicativo? Porque isso é polêmico. Aplicativo não tem uma relação boa com taxista não tem uma boa relação com aplicativo. Qual seria a sua opinião? Porque a ACM Neto, na época que o Uber chegou em Salvador, eu lembro que ele meio que se isentou da discussão, do debate, não se envolveu no debate da regulamentação dos aplicativos, né? Como é que você se posiciona em relação a isso? Vai criar uma polêmica danada, retada, isso aqui que eu vou lhe dizer. É cômodo para o cenário político dizer que taxistas e motoristas por aplicativo, eles não se entendem. Eles se entendem. Eles precisam ser ouvidos e escutados. Eles se respeitam. Quem talvez não respeitem ou que não respeite eles são as pessoas que não querem construir um processo de unidade. Às vezes, falei isso uma vez aqui,
Talvez o cenário político queira que a política e a sociedade civil fiquem no caráter da desinformação. Eu queria estar olhando nos seus olhos aí, como eu estou olhando aqui agora. É cômodo dizer que os taxistas não se entendem com motoristas por aplicativo. Como conseguir esse entendimento? Como conseguir? Eu dei um exemplo enquanto fui presidente da Câmara Municipal. Você lembra naquela oportunidade? Inclusive tocou, não foi o projeto da regulamentação, foi você. Eu toquei. Foi na sua gestão. Viu como você lembrou? Sim, Agora que você fui lá, eu era setorista da Câmara. É uma pena não conseguir recuperar a imagem. Se recuperar, traga aí. Salvador era a capital. Eu acho que Ed não estava nem ainda aqui no BNews ou ainda no jornalismo. Salvador era uma das poucas capitais, ou a única capital, não me recordo, que não tinha uma regulamentação dos motoristas por aplicativo. Foi olha aqui meu olho de novo, foi o maior desafio que eu tive na Câmara Municipal. Naquela oportunidade, lidar, não sei hoje os números de hoje, nossa equipe está estudando isso. Naquela época eram quase 30 mil motoristas por aplicativo. Quase 30 mil. 30 mil motoristas por aplicativo são quase 30 mil famílias. E as pessoas, já mandei também abrir uma pesquisa, salvo o melhor juízo, as pessoas diziam que só existiam 7.296 motoristas por táxi. Entendimento equivocado. Eu acho que existem um pouco mais de 7 mil placas de táxi. Mas nenhum táxi roda 24 horas com apenas um motorista. Tem um titular e 2 acessórios. Então eram quase 30 mil famílias de motoristas por aplicativo e quase 22 mil famílias de motorista por táxi. Chamei a todos, chamei as empresas que queriam trabalhar aqui em Salvador, quando eu digo as empresas por aplicativo, porque todo mundo quando fala aplicativo só fica Uber. Não é só Uber, são muitas empresas. Botei numa mesa os taxistas, botei numa mesa, quero mandar inclusive um abraço para Denis Paim, dos motoristas, presidente não sei se ainda permanece como presidente do sindicato da Associação dos Taxistas. Denis Paim, e botei os representantes dos aplicativos. E nós construímos um modelo, logicamente, que não atendemos a todos, mas saiu sobre excelência. E tem uma cena, eu não sei se minha assessoria tem aí, uma cena, que quando eu desci, lhe confesso, eu disse, meu Deus, o que será que eu fiz? Eu lembro, eu estava nesse dia. Olha o que eu falo, eu me emociono aqui. Quando eu desço as escadas sem saber, eu falo com emoção isso, sem saber qual seria a reação, porque tinha para mais de 15 mil pessoas, 15 mil famílias na porta da Câmara. Parecia a linha do Equador. De um lado, porque eram num número menor, estavam os taxistas, lado esquerdo. E do lado direito eram os motoristas por aplicativo. E quando eu desci, eles correram para cima de mim. A assistência militar da Câmara, inclusive, ficou assustada. E sabe o que aconteceu? Todos eles me carregaram e me jogaram para cima. Todos, absolutamente. Eu devo isso, sabe a quem? Primeiro, a orientação de Deus, a orientação divina. Mas eu devo isso aos vereadores que me ajudaram a construir um processo que ficou de modelo nacional. E agradeço a esses profissionais, motoristas por aplicativo e taxistas. Esse negócio de vender uma ideia é muito cômodo, que eles não se entendem, eles não entram em conflito. Eles proporcionam, aqueles que estão detentores de um poder, eles fazem com que essas pessoas entrem no conflito, que é uma posição mais cômoda. Mas essa cena está guardada na minha memória. Então eu tenho um respeito muito grande. Você quer ver um respeito especial que eu tenho, e você acompanhou isso? Agente de endemia e agente de saúde. Esses caras é que estão na ponta. Você está vendo aí, eu estou vendo você chamando direto aqui no radar, você e Ed. Estou vendo vocês dois aqui pro problema da dengue. É importante a participação das prefeituras, dos vereadores, da sociedade civil, mas é importante a participação dessa turma de profissionais que estão aí na ponta, que eles é que vão para a ponta, que são os agentes de saúde e os agentes de endemia. Essa cena para mim é marcante. Eu não sei se a assessoria conseguiu localizar, uma foto, mas está aqui, ó. Como é que você pode dizer, como é que alguém pode afirmar que taxista e motorista por aplicativo não se entendem? Eles são famílias e muitos dos motoristas por aplicativo, essa cena. Eu estou no meio deles, mas tem uma que eu estou no braço deles aqui. Essa é uma das cenas mais marcantes da minha vida. Tá aqui, ó. Posso identificar. Aqui é por aplicativo. Ali é motorista taxista. Mas tem uma cena melhor, que eu estou aqui, ó, no braço de todos eles. Então, é sentar
E Jerônimo me deu mais um ensinamento, o governador Jerônimo. Use isso para os seus filhos, use isso para a sua família, use aqui para a sua atividade profissional, use aqui para a responsabilidade que você tem na sua vida social. Existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Eu antes ouvia, hoje eu escuto. Escuto, ouvir é apenas um ato da satisfação. Ed vem falar algo comigo em respeito ao profissional, ao amigo, ao parceiro, ao colega, ao irmão, a gente ouve. Escutar é quando você dimensiona, matura, pensa, e às vezes esse juízo de convencimento não sai em função disso. Mas é isso que precisa ser feito. Perfeito. Edivaldo Salles, estamos caminhando para o final, né, da entrevista. Sim, Estamos aqui há 1h30 já. Só Mas quero vamos- trazer rapidinho que a gente recebeu um superchat lá. Para você que está acompanhando no YouTube, já aproveita também, já deixa o seu like e compartilha a live. A gente recebeu superchat do Dr. Tiago, que disse aqui: Geraldo Júnior tem o meu respeito. É uma das minhas grandes referências pessoais e políticas. Coisa Precisamos boa. dele em Salvador. Chega de gerente. Disse aqui o Dr. Tiago. Mas esse é o slogan de campanha? Chega de gerente? Salvador precisa deixar, grave em seu coração, Salvador precisa deixar de ter um gerente. Salvador não quer mais um gerente, Salvador quer um prefeito. E nós vamos mostrar durante a pré-campanha e a campanha. Nada personalíssimo, nada contra a pessoa do prefeito, que você sabe que inclusive sempre gozei de uma boa relação, mas a gente está criticando aqui o modelo de gestão, o modelo que está sendo aplicado e adotado. Eu vou apresentar aqui tempestivamente, o governador fará esse anúncio de uma coordenação de campanha. Nós estamos formando aí, terá grandes surpresas, estou trazendo grandes nomes de participação. Se você tiver sugestão de grandes nomes para a gente pensar a política da mobilidade, a gente precisa pensar o plano diretor dessa cidade, tá? Eu conversava ontem, eu não sei se você sabe, um dos grandes planos diretores aí é o plano de Vancouver, no Canadá. Eu vou explorar isso, explorar que eu digo, eu vou maturar isso, vou estudar isso, vou entender isso. Estou trazendo grandes especialistas, estou conversando com ex-prefeitos da cidade. Eu vou revelar isso no tempo certo, no momento certo. Estou conversando com ex-prefeitos da cidade. Conversar com esses ex-prefeitos, ex-vereadores, deputados. Estou conversando com interlocutores da política e estou conversando, inclusive, com adversários que foram desprezados pelo grupo do atual prefeito e do ex-prefeito da cidade. Perfeito, perfeito. Tem uma polêmica, né, que a gente precisa abordar também, que foi um assunto da semana. A equipe está mostrando aqui, tentando falar em mímica comigo aqui. Só que a foto, bota lá. Pronto, a foto aí. Daqui a pouquinho Eles a estão gente joga na mímica tela. aqui pra eu entender. É minha equipe, viu, que está aqui na mímica me mostrando para entender o que eles estão falando. A gente está caminhando para o final, mas assim, eu tenho Mostra essa imagem aí, vá. Me dê um tempo, eu mostrei. Pode botar. Tá chegando, Essa para tá mim chegando. foi ou uma das imagens, ou a imagem mais marcante da minha vida. Mas eu tava lá. chorei copiosamente. Você estava lá, não estava? Foi. Esse negócio aí, rapaz. Volta Durou aqui. horas essa sessão. Não. Foram várias sessões, né, até chegar. Várias sessões até chegar. E essa foi a mais duradoura. Porque eu estava tratando com vidas. Em vidas. Olha para isso aí, que coisa. Você fez plástico? Esse aqui. Tá diferente. Eu tô muito. É porque sabe o quê? Todos os dias eu acordo e digo assim, pô, rapaz, hoje eu tô muito mais bonito do que ontem. Tá vendo aqui? Quero mandar um abraço para ele aqui. Adorno também, aqui, ó, dos taxistas. Dente Paim deve estar aí no meio. Tem muita gente de motorista aqui por aplicativo. Tá aqui, ó. Eles mesmos podem fazer a identificação. Essa identificação foi marcante na minha vida. Essa aqui é a imagem, não é nem aquela outra que colocou, é essa imagem aqui. Porque terminou tarde da noite, a imprensa lá. Aqui estavam os taxistas do lado esquerdo, desse meu lado esquerdo aqui no Palácio Rio Branco. E ao lado aqui da Prefeitura Municipal e depois da Câmara, estavam aqui os motoristas por aplicativo. E quando eu desci, eu digo, Deus, tomara que tenha tomado uma decisão acertada. Porque os vereadores tiveram um papel fundamental. Esse projeto foi emendado, apresentaram emendas propositivas, aditivas, supressivas. Os vereadores foram fundamentais. Essa vitória não é só minha, não. Aqui essa representação, esse braço aqui levantado, é agradecimento também aos vereadores da cidade do Salvador, que foram fundamentais no processo. Perfeito. 6h54 aqui na Bahia. Eu tenho que perguntar sobre esse assunto. É bom perguntar, porque foi um assunto da semana, inclusive você deve ter vídeo, visto. Eu acho que o Radar BNews é a oportunidade para você rebater, Sim, né, as sim. polêmicas, né? Inclusive você pode usar esses vídeos, né, para rebater realmente. É o helicóptero? O helicóptero. Exatamente. Tem um vídeo aí, Batel, do Tem um vídeo aí. helicóptero? Vamos ver aí.
Da Bahia. E esse vídeo circulou muito no WhatsApp. Muita gente compartilhou no sentido de que você estaria supostamente utilizando a máquina pública, né, para se aparecer, né, e utilizar, né, de uma forma luxuosa. Mas eu desci tão correndo do helicóptero para cumprir uma agenda institucional que eu quase caio. Porque tinha uma rampa aqui na frente. Entendeu? Eu desci correndo aí. Porque como a orientação do governador é tempestivamente o início dos eventos, e brinco, é a última vez que eu vou falar isso, vou falar em respeito a você e a Ed Albenils. Né? Eu estava em missão oficial. Naquele dia, é a última satisfação ao público, à sociedade que tenham dado em relação a isso, porque quando as pessoas não têm o que criticar, elas buscam o que criticar. Eu não estava em utilização pessoal de uma aeronave oficial. Naquele dia eu dei uma rádio, e aqui não tem essa besteira, porque quando você vai citar de alguma rádio com a irmã no rádio, ninguém fica chateado. Eu dei uma entrevista ao professor Mário Ketz, na Rádio Metrópole, às 7h40 da manhã. A entrevista terminou às 8h35. Eu fui para o COI, que é onde está funcionando provisoriamente, interinamente, a governadoria e a vice-governadoria. De lá decolei, fui para Mata de São João. Se você botar aqui agora no Waze, deve dar aqui uns 80 quilômetros daqui para Mata de São João, para aquele centro de operações, centro de convenções. O Waze deve dar aí mais de 1h40 daqui para lá. Eu tinha saído da rádio, presta atenção, porque é a última vez que eu vou tocar nesse assunto. Às 8 horas da manhã, às 7h40 comecei a entrevista e acabei às 8h35, 8h32. Me desloquei para o centro administrativo. O evento iniciava lá às 9h30. Fiquei no evento como um palestrante ou um dos palestrantes. Quem disse, não, a secretária Fábia Reis poderia ficar lá sozinha. Não precisava o governador em exercício ter ido. É um desrespeito. Aquelas mulheres, na sua maioria, homens que ali estavam, que são gestores, secretários de ação social do estado da Bahia e da assistência social. Ali estava Penélope, do Conselho Nacional da Assistência Social. Ali estavam representantes do Ministério da Assistência Social. E ali fui numa missão oficial. Fiquei lá 42 minutos e 35 segundos. Precisava estar em Salvador às 11 horas da manhã para a missão oficial. Uma missão oficial de entregar os rabecões. 11 horas da manhã. Só consegui chegar às 11h24. A imprensa estava lá. Então, a utilização desse helicóptero, como faço eu, como faço o governador, a nossa decência institucional está adstrita à função institucional. Usei como utilizaria e usarei para missões oficiais onde haja necessidade. Eu não tenho como me deslocar. O Waze diz aí? 1h17. Pronto. Se eu quiser chegar lá agora, daqui, eu fui dar entrevista na Rádio Sociedade na última semana, com os amigos Calil e Noel Tavares. O Waze bateu 1h39. Aqui, que é mais perto de lá. Tá dando 1h? Tá na tela. Aqui, ó. 1h17. Cheguei no evento às 9h30. Acabei às 10h15, 10h20, mais ou menos, a minha participação. Chegava a chegar às 11 horas, porque nós somos tempestivamente, tá aqui, ó. 1h26, o retorno, tá aqui, tal o processo. Então tá explicado aí, para os amigos aí. Perfeito, valeu, Geraldo Júnior. Tem uma pergunta aqui da nossa coeditora de política, Daniela Pereira. Ela pergunta assim, sobre as disputas entre o MDB e o PT em algumas prefeituras do interior, né, com o lançamento de candidatos únicos. Por exemplo, Conquista, né? Tá um debate danado em relação a isso. Já falei isso aqui, inclusive, mas repito em respeito a Dani aí, quero mandar um abraço para você. Lá nós temos duas candidaturas, duas pré-candidaturas. Lúcia Rocha, 9 vezes vereadora do meu partido, do MDB. Temos do grande amigo e parceiro da gestão e da Bahia, o deputado Valdenor, deputado federal. Nós temos certeza, nós temos essa missão. Quando eu digo nós temos, o governador e eu, nós temos a missão de buscar essa unidade. Buscamos aqui em Salvador, as pessoas imaginavam ser impossível essa unidade em Salvador, e nós buscamos a unidade aqui. Nós vamos buscar em Vitória da Conquista. Semana passada teve o anúncio pelo governo da pré-candidatura de
Luiz Caetano, do meu amigo Luiz Caetano, do preparadíssimo secretário Luiz Caetano, em Camaçari. Nós temos ainda uma pré-candidatura de Oswaldo Marcolino, Oswaldinho lá. Nós estamos construindo um processo para ter uma unidade. Quem esteja melhor, quem reúna melhores condições, ter essa unidade. Agora, lá. Caetano teve uma festa apoteótica. A sua festa vai ser semelhante? Você será um dos convidados especiais para estar lá. Nesse dia eu faço questão que você não vá como jornalista, não. Que você vá para ouvir os depoimentos, ver as pessoas, ver o sentimento das pessoas, o envolvimento das pessoas. Hoje eu tive um evento belíssimo pela manhã, quando eu falei aqui, não sei se você lembra, causou uma polêmica danada quando eu disse que conhecia o movimento do MST. Ali existem homens e mulheres, ali existem a terceira idade, existem crianças que querem ter o direito à terra. Mas não é ter a terra pela terra, é ter com responsabilidade, ordeiro, conversando com os donos dessas áreas, tendo uma política de intervenção do governo federal e estadual para a reforma agrária, ordeira. Conheci, eles devem estar ouvindo aí, o Movimento Sem Teto. Jones Bastos é um dos interlocutores, tem, entre outros, os movimentos sociais que aqui estão. Então, para quem está me ouvindo aqui, eu quero agradecer a oportunidade, a você, Henrique Brinco. Fábia Reis, eu tenho que falar de Fábia. Eu pensei que você ia falar de Fábia Reis. Fábia Reis, mulher de Valmir Assunção, líder do MST. Que foi a coordenadora da campanha do Major Denise nas últimas eleições do programa de governo. E aí, ela vai ser sua vice, porque ela já está, pelas fotos que a gente está vendo, ela já é sua vice. Ela é um dos grandes nomes da política da Bahia e de Salvador. Fábia é uma das pessoas, uma das mulheres mais preparadas que é conhecida na minha história política. Falei de Olívia Santana. Quem não queria ter uma vice como Olívia Santana? Quem pode falar da política de Salvador se não ouvir Olívia Santana? Quem não queria ter um cara com a oratória, com discurso, com conhecimento de uma política de esquerda como Robson Almeida? A gente quer saber os reais, né? A gente trata a Fábia Reis como realmente... Ela é real. Ela é real. Olívia Santana é real? Olívia Santana. Houve esse convite? Não houve convite. Porque a Olívia saiu bem irritada. Não houve convite. Não houve convite. Não houve projeção. Não houve prospecção. Isso vai ter o tempo certo. Quem vai conduzir isso é o governador. Quem vai conduzir isso é o Conselho Político. Nós temos o nome da secretária Ângela. Nós temos o vereador Silvio Humberto. Nós temos a vereadora Maria Marighella, que assumiu a fundação. E que ainda é vereadora e assumiu um dos vereadores que com certeza eu faço como aposta para próximas eleições, pela sua história na política, que é o vereador Arnaldo Lessa. Está aí, demonstrada. Nós temos figuras que não são de uma política de mandato, mas que são de uma política de militância. Os nomes não há. Se você me perguntar com a mesma sinceridade que tenho, você fala que eu respondo aqui com a sinceridade. Não há escolha, não há preferencialidade, nem pessoal, nem preferência ainda dentro do grupo político. Esses nomes estão para disputa. Esses nomes, acredito que o governador comece a discutir esse processo, porque tudo é uma etapa. Às vezes, porque o cara só acha que quando você está fazendo política, quando você está na movimentação das redes sociais. E às vezes o silêncio é importante. Sabe o que me ensinou o senador Otto Alencar? Não. Que me ensina tantas coisas? Que mestre Bimba tem uma frase que diz assim: retroceder, recuar também é um golpe. Quem faz capoeira, eu não jogo nada, viu? Tem gente que tenta aí ficar nas inaugurações jogando capoeira e você vê que é cintura dura pro processo. Eu não vou nem me arriscar, porque eu não sei nem se consigo levantar a perna. É o AU que chama, né? Não é AU? Não sei. É AU. É AU, é? Não sei se eu nem consigo. Eu acho que se eu consigo levantar uma perna para fazer um AU, no outro dia, eu vou até ter que me condicionar para isso. Mas quem faz capoeira, quem pratica capoeira e o respeito à capoeira, quero mandar inclusive um abraço para Tonho Matéria. Eu tenho um respeito fantástico aos capoeiristas, aos mestres de capoeira. Esses caras estão, quando eu digo esses caras, homens e mulheres, essas representações de associações, eles vão estar envolvidos na formação do programa de governo. E isso é tão importante dentro do processo que Otto me ensinou, ó Geraldinho, recuar também é um golpe. Ele me ensinou uma coisa aqui, ó, eu não sei nem se viu o senador Otto Alencar, eu posso ficar dando essas dicas aí para todo mundo aqui, que da audiência do Radar. Ele disse, ó, seja como a onda. Eu digo, porra, Zorra, o que o senador quer me explicar? Na hora da disputa,
Que às vezes você fica na esperança, na ansiedade que as coisas aconteçam no seu. Eu todo dia assim na minha equipe que às vezes fica querendo que as coisas aconteçam no tempo certo. Ele seja como uma onda e como uma maré. A onda faz assim, ó. No YouTube dá para demonstrar, faz assim, ó. Seja como a onda. E isso é que me levou a ser o único candidato. Quando eu digo isso, uma das contribuições. Isso não é apenas isso. Você não vai dizer, só foi isso que levou ele a ser. Isso é uma das contribuições que o senador me deu. Diante de tantas contribuições, o senador Otto Alencar vai participar ativamente da formação do meu programa de governo. Quem vão Eu ser vou seus trazer... coordenadores? Já tem? Já tem. O governador vai fazer um anúncio. Certo. Já tem aí para você ficar aí na... Porque eu sei que você vai ficar na especulação, Sim, no pensamento. Claro. Já tem aí uns 3, 4 coordenadores que nós vamos... Já tem data para o anúncio? O governador vai fazer esse anúncio. Em vez de ter apenas um coordenador para fazer tudo, que isso não existe, nós vamos ter os coordenadores temáticos. Perfeito. Se você não tivesse aqui no radar, nem no Não. você seria Quero um bom distância de política. Eu gosto de cobrir. Política não é para fazer política não. Eu tô falando o que você é bom, que é no jornalismo, que é na imprensa. Tá aí o Ed aí. Vem de uma escola mais nova do que a gente. Mais nova do que a gente. Me inclua nisso. Também aí. Já tem algumas manchetes, inclusive, dessa entrevista de Geraldo Júnior, né? Geraldo Júnior abre o jogo sobre a disputa com o Bruno Reis. Tem também outro destaque aqui. Imaginei que era cercado por muitos amigos de Geraldo Júnior. Isso. Em reunião, foi uma decisão mais difícil de toda a minha vida. Geraldo Júnior sobre pré-candidatura. Tem a história de Lúcio Vieira Lima, que agora é presidente municipal. E outras manchetes vão sair ao longo da noite. Vamos repercutir também com políticos, né, mencionados aqui, tentar pelo menos, né, se a Semineto quiser falar, está disposto aqui para falar. Geraldo, falar brigadíssimo. sobre o quê? Sobre a fundação? Responder aí as suas declarações. Não vai falar mais de política não, tá fora da política, vai falar sobre a fundação. Ed, você falou o quê? Nada. Ele é o que hoje? Presidente da fundação. O nome da fundação? A assessoria tá meio devagar hoje, hein? Índigo. Hein? Índigo. Índigo, acho. Índigo? Índigo. Índigo, né? Não, ele é o presidente da fundação. Abra aspas e fale. Geraldo Júnior, vice-governador Brinco, às da vezes Bahia. dá umas respiradas com as minhas respostas, assim, ó. Eu não posso emitir opinião aqui, né? Então, não nosso papel aqui, na verdade. Depois a gente conversa. Geraldo, obrigado pela sua Obrigado a você, atenção ao BNews. Você é uma figura muito democrática. Eu faço questão de reiterar isso. Sim, obrigado. Porque não é passação de pano, não é rasgação de fato, confete. não é porque de fato a gente sente que você é aberto a responder as perguntas. Sempre solícito. Né? O papel da imprensa é questionar e de fato esse é o tom do BNews, né? Vai ser o tom durante a campanha. De fato a gente vai entrevistá-lo outras vezes, né? E vai repercutir os assuntos que devem ser repercutidos, né? Com uma maneira transparente, né? O debate tem que ser feito dessa maneira, Com certeza. né? De maneira transparente, clara e direta, até para evitar especulações, né? Isso aí. Então, brigadíssimo mais uma vez. Henrique, obrigado a você, meu irmão. Que Deus lhe abençoe, a você, Ed. Aí, ao nosso Bateia. Porque eu digo sempre, viu? Eu que faço rádio, gosto de rádio. Faço no que não estou nem mais tempo para fazer. Sim. Às vezes a gente elogia sempre os interlocutores, os âncoras que estão aqui. A gente esquece dessa turma aí, ó. E o sucesso da gente que faz aí ao vivo. Esses caras que estão aí atrás aí, nos bastidores. Então eu gosto sempre de fazer esse registro. Obrigado à direção desta casa. Parabéns aí pelo Radar BNews e que Deus abençoe vocês. Boa sorte. Valeu. Ed, brigadíssimo. Valeu, Amanhã Brinco. provavelmente teremos mais repercussões aqui do Radar, né? Do Radar sobre essa entrevista, tá? Obrigado a vocês que nos acompanharam aí. São quase 2 horas de entrevista, né? E os cortes vão ser publicados também no canal do YouTube lá da BNews TV, tá? Obrigado. Valeu e até amanhã.